Nós vamos apresentar um trabalho sobre anemômetro térmico da disciplina Mecânica dos Fluidos da Faculdade do Centro-Leste do Campus Manguinhos. Os componentes do grupo são Ana Sara, Daniela, Fernanda e Vanessa. Temos um índice que a gente vai estar falando de acordo com o que for passando os slides, a gente vai estar explicando um pouco sobre cada item desse. Vamos começar com uma introdução sobre o que é a medida da vazão. E ela é uma das medidas mais requeridas em um processo industrial, tanto para realizar o acompanhamento do processo, quanto na determinação das quantidades para fins de inventários contábeis ou comercialização. Os medidores de vazão, eles também empregam vários tipos de elementos sensores e podem ser subdivididos em 3 grandes grupos, que são os medidores por área variável, medidores por perda de carga e medidores especiais. Dentro da categoria de medidores especiais estão os medidores que operam principalmente por fluxo magnético, por ultrassom, efeitos Coriolis, tipo vortex e por efeito térmico, que é o que nos interessa nesse trabalho. Os medidores por efeito térmico, eles têm sido estudados principalmente na medida de velocidade máxima através de anemômetros de fio quente, utilizando um sensor termorresistivo. Agora vamos falar da definição. Consiste no instrumento para medir a velocidade de fluidos em movimento, especialmente daqueles com características turbulentas, que possuem componente de velocidade de elevada frequência. Geralmente possuem uma pá, hélice ou ainda aerofólios para indicar a direção do escoamento do fluido. Os seus movimentos eles são transmitidos por meios mecânicos ou elétricos e mostradores ou registradores que indicam a velocidade do fluido. Nós vamos falar sobre o princípio de funcionamento. O anemômetro térmico ele consegue medir a velocidade do fluido a partir da variação de temperatura dos sensores imersos no escoamento. A corrente do sensor ele sofre variações de acordo com a velocidade do fluido, de modo a manter a sua resistência e temperatura constantes. Dependendo do tipo de fluido e de escoamento, o sensor ele deverá possuir características construtivas diferentes. A formulação desse tipo de sistema inclui a modelagem de escoamento dos fluidos e de troca de calor entre os elementos físicos, que geralmente resultam em equações diferenciais de características não linear. A construção de um anemômetro se dá da seguinte forma. Ele possui um pequeno filamento atravessado por uma corrente elétrica. A corrente elétrica passa por esse filamento e ele é colocado no local onde há o escoamento de um fluido gasoso. A passagem da corrente elétrica no fio provoca a geração de calor e um aumento de temperatura da resistência do mesmo, Como a temperatura do fluido é menor que o do filamento, uma parte do calor gerado é diretamente transferida do filamento para o fluido. Podemos considerar também que o fluido funciona como reservatório térmico, de tal forma que sua temperatura não varia com o tempo, independente da quantidade de calor que ele recebe do filamento. A outra parte do calor gerado se acumula no filamento e a gente tem essa imagem para demonstrar um pouquinho de como funciona. Essa é uma sonda de velocidade de fluxo, telescópica, térmica, onde ela mostra no visor a velocidade do fluido determinado, na análise que é feita. O tubo onde a gente está fazendo essa verificação é gás, não é fluido, Então ele mostra para a gente a velocidade do fluido gasoso neste caso. No início da verificação, a gente chama num primeiro instante, a resistência do fio quente sofrerá uma variação significativa até ela atingir um valor de equilíbrio de sua temperatura, E para um escoamento onde o fluido é multidirecional, é necessária a construção de um sensor com mais de um filamento, de tal forma que ele esteja devidamente posicionado para este objetivo. Então, o posicionamento desse filamento, ele tem que ser de que forma? Da forma com que ele consiga estar medindo as velocidades das várias direções que o fluido possui. Para a medição de fluidos líquidos, nós temos o mesmo princípio que para a medição de fluidos gasosos, apenas diferindo na construção dos sensores, porque a exposição do filamento ao fluido líquido é direta, resultando em uma rápida oxidação, inviabilizando assim a medição. E é utilizado uma camada fina de filme que envolve o filamento, de tal forma que esse sensor fique protegido da ação corrosiva.
A adição desta camada faz com que a dinâmica de troca de calor entre o sensor e o fluido se torne ainda mais complexa. Nós temos uma imagem demonstrando os tipos de sensores de fio quente. Agora eu vou falar um pouquinho da elevada capacidade de resposta que tem o anemômetro térmico. As pequenas dimensões do elemento sensível combinadas a um circuito eletrônico de controle fornecem uma elevada capacidade de resposta em frequência, podendo atingir a ordem de centenas de kHz. Tais características fazem com que essa técnica de medição seja muito eficaz, principalmente para a investigação de escoamentos turbulentos. Além da anemometria térmica, a única outra capaz de produzir resultados tão rápidos é a anemometria a laser Doppler. Agora eu vou falar um pouquinho da modelagem do filamento e do fluido gasoso. A dinâmica de acúmulo de calor no fio quente depende fortemente de constantes relacionadas com as dimensões do filamento e com o material usado. São elas o comprimento, a área da seção transversal circular, a área da superfície total e o volume. E as grandezas físicas do material e do filamento são a resistência, a resistividade, o coeficiente de temperatura da resistividade, a densidade, o calor específico e a capacidade térmica. Com o diâmetro, nós podemos calcular a área da seção transversal circular. O comprimento é calculado a partir da sua relação com a resistência do filamento, que pode ser medida com maior facilidade. A partir do cálculo do comprimento, nós podemos calcular o volume e, assim, a capacidade térmica. A resistência do filamento ela varia com a temperatura, de acordo com a seguinte equação. E, a partir dessa equação, nós podemos calcular a taxa de sobreaquecimento. A dinâmica de troca de calor entre o fluido gasoso e o fio quente é fortemente relacionada com duas constantes fundamentais, x e y, que depende fortemente das propriedades dimensionais e físicas do filamento e das propriedades físicas do fluido gasoso. Apesar da existência dessas fórmulas para calcular diretamente as constantes, muitas vezes é difícil de conhecer com precisão o valor das grandezas do fluido gasoso, pois vários fatores do escoamento podem causar alterações. Além disso, é muito comum o fluido ser composto por diversos gases, comprometendo ainda mais a estimativa dos parâmetros. Bom, assim como toda tecnologia tem suas vantagens e as suas desvantagens, nós iremos citar algumas delas. Entre elas são: o custo é relativamente baixo em comparação com o sistema de anemometria a laser. E em seguida vem as medições em espaços reduzidos. A operação é relativamente simples em comparação com o sistema laser. E as desvantagens se dão por meio de ser necessário inserir uma sonda no escoamento, o que pode causar perturbações indesejadas ao escoamento. Não é possível extrair no sentido do escoamento. Agora nós vamos citar os tipos de anemômetros. Um deles são o tipo caneco ou copo. Bom, agora eu vou citar as características, que são várias, mas eu vou citar apenas algumas. A primeira é a simplicidade, a sensibilidade, a velocidade de rotação é em função da velocidade do fluido, ou seja, se o fluido estiver lento, ele vai medir a velocidade, e se ele estiver bem rápido, ele vai também medir a velocidade, então independe. E a próxima característica que eu vou citar, ela surge uma tensão elétrica induzida que pode ser ligada por um voltímetro. Agora, existe um anemômetro chamado tipo hélice, que é um anemômetro muito parecido com o tipo copo, diferenciando a forma de captar a energia do fluido, que ao invés de hemisférios, ele utiliza hélices para isso, para medir a velocidade do fluido, enfim. Isto é, a direção do eixo que muda de radial para axial. Agora existe também um anemômetro tipo sônico. Ele determina a velocidade instantânea do fluido e a sua turbulência, medindo a quantidade de ondas sonoras que viajam entre um par
transdutores. O que é um transdutor? É um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Ou seja, se você tiver uma energia elétrica, ela pode ser transformada em uma energia mecânica. Então, agora nós finalizamos a apresentação do nosso trabalho sobre anemômetro térmico.